Pai do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus, né? Como vocês sabem, eu fui no culto na igreja Assembleia de Deus, ali do pastor Rodrigo, né? Um pastor que me ajudou no trabalho de evangelização da minha mãe, cuida da minha família, da minha irmã. É um pastor aí que sempre passou. Carlos, Jesus tem uma obra muito grande na sua vida. Foi maravilhoso, irmãos. Fui lá, senti a presença de Deus. Ele trouxe Êxodo, capítulo 1, versículo 21, né, sobre Moisés ter sido colocado num junco, né, falou daquele plano daquela mulher que tinha sido frustrado. Mas eu tive outra interpretação no texto. A Bíblia vem dizer que a mãe de Moisés, ela pega Moisés, joga no rio Nilo, né, dentro de um cesto feito por betume. O pastor entrou nessa linha de raciocínio, o mesmo material usado na Arca de Noé. Mas eu quero te falar a interpretação que eu tive do texto. A mãe de Moisés pega ele agora por causa de Faraó e joga ele, né, para que ele chegue no objetivo. Mas a Bíblia diz assim que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ele ia até o objetivo, mas voltaria para o braço da sua mãe. Porque a mãe poderia abandonar um filho, mas Deus não iria abandonar e nem deixar um filho abandonado. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ao achar o menino, agora ela devolve o menino para a própria mãe, devido a uma proposta da irmã Miriam. O que me chama a atenção é três coisas. Primeiro, a filha de Faraó estava tomando banho na água. Segundo lugar, a irmã de Moisés seguiu o junco. E em terceiro lugar, o mar que Faraó mandava jogar para as crianças morrer foi o mar que Deus fez com que Moisés sobrevivesse. O que me chama muita atenção é que quando Deus chegou na terra, havia água. Ele abriu a água, criou eu e você, fez o ser humano, a humanidade. A Bíblia diz que o corpo da mulher é 70%, o corpo do homem é 70% de água. A Bíblia também vem dizer que nós nascemos dentro de uma bolsa de água. Você está vendo que a sua história não é diferente da de Moisés, de Jesus? Eu quero te falar uma coisa. A sua história, ela nasce através das lágrimas. A água que cai. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos estão colhendo todas as lágrimas e guardado numa taça. E ela vai ser usada no dia da grande tribulação. Eu tive uma oportunidade lá. Lembrei os irmãos que eles fizeram a obra de Deus. Falei Atos capítulo 2, versículo 40 em diante. Fui eu, minha irmã. Encontrei muitas pessoas lá, né, que graças a Deus oraram pela minha vida. Pessoas sinceras. Pessoas que estão, né, perseverando diante das dificuldades. É muito bom estar na casa de Deus adorando a Deus. Como eu falei na igreja, eu não teria motivo para adorar ninguém, nem estar na igreja. Perdi a mãe, perdi a esposa. A esperança, aquela fé do tamanho de grão de mostarda está dentro de mim. Deus mudou a história de Moisés. Sabe o que significa o nome Moisés? Tirado das águas. Te faço uma pergunta. Quem gerou seus ossos no ventre da sua mãe? Eu tenho um versículo para ler para você. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, faz uma pergunta. Assim como não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus criou eu e você com um propósito, irmão. Não foi só de alegria que nem o evangelho que é pregado hoje. Não, no nosso plano de vida, presta bem atenção no que o Salmo vem dizer. O Salmo 139, versículo 13, 14, 15, 16,
e 17, vem falar assim, eu vou ler para você. Pois tu me formaste no meu interior, tu me cedeste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois foi formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido em esmero na profundeza da terra. Teus olhos viram ainda a minha substância ainda sem forma. No seu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Então, irmão, eu entendo que esse negócio de só bênção é mentira. Porque se todos os seus dias foram formados, os dias bons e os dias maus vieram. Porque o livro de Eclesiastes vem falar bem assim, lembra do teu Criador na tua mocidade, para que mais tarde, quando você crescer ou envelhecer, segundo algumas tradições, você diga que não tem mais prazer nele. Então, irmão, o momento bom e o momento ruim da sua vida está escrito. Mas as pessoas falam para você que só vai ter momento bom. E o que acontece? Quando você toma, uma pancada da vida, quando você cai na tristeza, na decepção, você não está preparado. Porque todo mundo sofreu na Bíblia, só o crente de hoje que não sofre. Eu e você não sofremos, a fim disso algumas pessoas. Mas vamos lá, Jacó sofreu, Abraão sofreu, Noé sofreu, Jesus sofreu, o Filho de Deus sofreu. Os apóstolos morreram por uma coroa da vida. Eu e você só vivemos de milagre, só vivemos de bênção. Não, meu irmão, quem está falando com você aqui é quem perdeu tudo. Hoje eu estou de favor na casa da minha irmã. E profetizaram para mim, falaram para mim que Deus estava preparando tudo a minha saída. Ah, irmão, é mentira o que falaram? Não, mas não falaram que primeiro eu ia ter que passar uma prova para depois eu alcançar, talvez, essa promessa. Tá bom, irmão? Ninguém alcança nada. Vai construir uma casa, irmão, sem dinheiro, sem estrutura para ver se você constrói. Não constrói, mas você tem a intenção de construir ela. O que eu quero te deixar, irmão, ciente, é que independente do que acontecer na sua vida, aprenda uma coisa que eu vou te ensinar que eu aprendi. Eu tenho uma salvação. Se Jesus voltar agora, eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu não alcancei ela. Então aqui eu vou passar necessidade, eu tenho que correr atrás. A Bíblia diz que existe uma lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. As pessoas podem te ajudar? Pode. Mas quantas vezes Jesus precisou e ele teve silêncio? Jesus, no começo do seu ministério, teve fome. Só foi dado pão para ele depois que ele passou a prova. O diabo não foi dar pão para ele. O diabo ofereceu pedra para ele. Mas primeiro ele passou fome. O Filho de Deus passou fome. O Filho de Deus não tinha um lugar para nascer. O Filho de Deus teve que fugir. Você está vendo? Elias, que era um dos maiores profetas do Velho Testamento, correu triste, teve a primeira depressão da Bíblia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que é tudo bom na sua vida? Não, não. O bom está por vir, o reino milenário de Cristo, o novo céu, a nova terra, isso vai ser bom. Jesus falou bem assim para mim e para você, talvez você não está entendendo essa mensagem. Eu vou te falar porque eu estou te falando isso. E eu estou indignado com algumas pregações que eu ouço. Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. A palavra aflição é tormento, tribulação. Ele falou, tenha bom ânimo. Você tem que estar preparado para o que vai vir. Romanos vem dizer assim que o Deus de perseverança vos deu o mesmo ânimo aqui na terra. Se você, irmão, não entende o significado do Evangelho, Evangelho é renúncia, Evangelho é sofrimento. Mas o Evangelho, ele nos prepara, sabe para quê? Para a superação e o bom testemunho. A Bíblia vem dizer que após nós sermos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos coragem e ousadia. Vocês querem ver? O livro de Atos,
vem dizer que a gente recebemos coragem e ousadia. Olha só. Preste bem atenção aqui o que Atos está falando. Livro Atos, capítulo 4, diz assim, ó. Depois que os discípulos foram interrogados no Sinédrio, eles falam algo. Ó, agora, Atos 4, 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem a tua palavra com coragem. Eles pedem coragem, para eles falar a palavra com coragem. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Eles receberam um batismo e agora eles pedem na oração para falar com coragem. Olha o que Jesus oferece para ele. Atos capítulo 4, versículo 29, 30 e 31. Enquanto estendes as mãos para curar e realizar sinais e efeitos extraordinários, pelo nome do seu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estava reunido tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, irmão, para você pregar a palavra, você tem que ser batizado para ter coragem. A carne não deixa você ter autoridade para pregar a palavra de Deus. Aí é por isso que eu entendo que eu achava que eu era batizado com o Espírito Santo, ficava pulando na igreja, eu falava em línguas, eu achava que eu era o super-herói. Quero te deixar mais um versículo na Bíblia. O homem que deitava no peito de Jesus, segundo o evangelho dele mesmo, João, diz assim, ó. Olha o que ele diz, ó. Para as pessoas que se dizem ser batizadas com o Espírito Santo, toma muito cuidado. Eu tive recentemente um problema muito sério. Por quê? A pessoa que estava ao meu lado falava que ela era batizada com o Espírito Santo. Mas quando eu fui, eu errei e tinha que receber o perdão, ela não me perdoou. O primeiro fruto do Espírito é o quê? Amor. Então toma cuidado. Você que diz aí, sapateia, pula na igreja, diz que você é batizado, primeiro você tem que ter autoridade para pregar no nome de Jesus, se você é batizado. Em segundo lugar, presta bem atenção aqui, o que o Filho de Deus, João, tá? Nosso irmão, primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, vem dizer, ó, presta bem atenção porque ele fala essas palavras, porque ele recebeu o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Ó, vede, com grande amor o Pai nos tem concedido sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Quando essa manifestação é quando Ele vem buscar a igreja. 1 Timóteo 4, do versículo 13 em diante. E 1 Tessalonicenses 1,10, que diz que vai ter um dia da vingança de Deus contra todos os filhos da desobediência. E João continua falando que a gente vamos ser transformados, assim o Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 e diante, nós seremos transformados. Aí João agora aqui vem dizer que uma pessoa batizada, ó, todo aquele que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O Espírito te convence do pecado. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Mas peraí, irmão, eu não peco, você comete pecado, mas o seu pecado é voluntário, não é um pecado consciente que você pratica hoje, amanhã está todo dia praticando. E outra coisa, nós somos diferentes, nós temos o Espírito, ele nos convence antes de praticar o pecado. E quando nós cometemos o pecado, ele nos convence a pedir perdão e se arrepender. Olha o que João vem falar aqui, ó. Agora, no versículo, ele fala que o pecado é uma rebelião contra Deus. E no versículo 5 ele diz assim, ó. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado, e não há pecado nele. A gente pregamos que Jesus, né, cura, salva e liberta, mas nós mesmos muitas vezes não estamos libertos. E ele veio para tirar o pecado do mundo, João está falando, para tirar o pecado meu e seu. Agora olha o que ele fala. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando nunca o viu nem o conheceu. Certo? Ele está falando que se eu hoje, eu roubei, amanhã eu não posso roubar.
Se eu adulterava hoje, eu vou me consertar. Se eu me adulterei, eu peço perdão, eu paro. Agora ele vem falar algo aqui mais forte. Olha o que João fala agora no primeira epístola de João 3, versículo 7. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ó, o 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo é o pecado, irmão. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Aí, então, vamos lá, irmãos. Pregamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos na igreja falando que a verdade liberta. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que está precisando de ajuda? Você conhece alguém que você está brigado? Você conhece alguém que você fez mal? Será que você não está dentro da igreja brigado com os irmãos, com as irmãs? Quero te fazer uma pergunta. Não acontece muitos milagres dentro da igreja hoje, sabe por quê? Nós estamos brincando de ser cristão dentro da igreja. Mas, irmão, a igreja é lugar de pecador, é. Mas quem é batizado com o Espírito Santo, ele é convencido do pecado. João vem dizer assim que o Espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Eu fui brincar com Deus. Eu passei 3 anos e 7 meses atrás das grades. Não morri porque tinha um policial que não deixou eu morrer. Acabei com a minha vida. Perdi mãe, perdi esposa. Hoje eu tenho temor do Senhor. Hoje eu tenho temor de Deus. Hoje eu tenho medo de errar. Eu tenho nojo do pecado. Eu não quero que você passe o que eu passei, meu irmão. Moisés também sofreu. Reflita, irmão, nessa mensagem. Não adianta pular na igreja, sapatear. Tá amando a Deus lá. Sair de lá, irmão. Ser um monstro. Uma pessoa rebelde, uma mulher ignorante. Outra coisa. Jesus falou assim que a árvore seria conhecida pelos frutos. Que frutos você está dando do Espírito Santo? Lê Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Jesus te ama. Mas o diabo te odeia. Quem pratica o pecado consciente é do diabo. Duras palavras. Falamos da hipocrisia dos fariseus, mas muitas vezes, irmãos, somos hipócritas. Mentimos em cima do altar. Falamos para as pessoas consertar a vida, sendo que a nossa está desconcertada. Não se deixe se escarnecer. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele também colherá. Agradeça a Deus pela mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. E o nome dele seja louvado.